Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, chegamos à 10ª porta no nosso estudo sobre as 12 portas de Jerusalém. E queremos começar este estudo hoje fazendo a você algumas perguntas muito importantes. A primeira delas é: você já assistiu aos vídeos anteriores relacionados às 12 portas de Jerusalém? Se ainda não fez, ainda há tempo. Você pode fazê-lo? Segunda pergunta: você pode fazer uma lista ou apontar pelo menos uma lição que de alguma forma tenha sido útil para você? E terceira e última pergunta: você tem um comentário, uma pergunta ou uma crítica a ser feita? Quero esclarecer para você que estas perguntas podem ser respondidas tanto no campo próprio para comentários no vídeo, como também diretamente através do telefone, através do WhatsApp. E eu terei todo o prazer de responder e de então nos interarmos a respeito das suas perguntas, das suas observações. Vamos agora ao texto de hoje, que está em Neemias, capítulo 3, versículo 28, que diz o seguinte: Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Portanto, o nosso tema hoje é a edificação da porta dos cavalos. A porta dos cavalos era por onde passavam os cavalos que eram usados nas guerras. E os cavalos eram peças essenciais para as guerras. E naqueles tempos, sem os cavalos, não se ia a guerras e muitas vezes não se podia avançar nas guerras sem possuir estes cavalos. Espiritualmente falando, nós podemos dizer que a porta dos cavalos simboliza para nós as batalhas que travamos todos os dias. Não apenas contra o nosso inimigo em pessoa, mas também contra um sistema mundano e também contra a nossa própria carne. Quando vamos ao Novo Testamento, nós vemos que Paulo aborda este assunto de forma magistral. Ele diz assim no capítulo 6, versículo 12, de Efésios: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. Ele começa esclarecendo aqui o que não é a nossa luta ou com quem nós não temos que lutar. Ele diz: não temos que lutar contra a carne e o sangue. E Paulo, ele sabia que nós temos a tendência a ver o que está puramente diante dos nossos olhos, ou então aquela tendência de nos perdermos diante ou em meio às circunstâncias desta vida. Às vezes olhamos para situações e para pessoas e as identificamos como opositores, como opositoras, e quando na verdade estamos numa guerra espiritual. Em seguida, ele nomeia que ele aponta especificamente contra quem lutamos e em que esfera lutamos. E então ele se refere a principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. E esses espíritos malignos são seres demoníacos que fazem parte de um alto escalão e que habitam nos lugares celestiais e não nos homens aqui na terra. Esta é a razão porque Paulo não apenas descreve estes entes espirituais, mas ele faz a questão de apontar as armas que devemos usar na guerra contra estes entes espirituais malignos. E no mesmo capítulo 6, no versículos 13 a 17, Paulo explica como e por que nós precisamos usar a armadura de Deus. E ele começa dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Faço aqui este meu primeiro comentário. Ele não fala assim: olha, experimente uma peça da armadura que você queira, aquela que você mais gosta, aquela que fique mais bonita para você, aquela com a qual você se adapte mais. Mas ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ele fala que há tempos que são difíceis e nós precisamos estar armados espiritualmente. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes,
tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo toma como ilustração um soldado romano. Pega aquela armadura que usa o soldado romano e então aqui ele apresenta 6 elementos desta armadura. E então usa de forma ilustrativa com a armadura de Deus que nós precisamos usar, que nós precisamos empunhar, que nós precisamos vestir para sermos vencedores. E aqui está a primeira peça, o cinto da verdade. O cinto é aquela peça que sustenta, mas que também une a armadura. A Bíblia fala que Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E em toda a nossa guerra espiritual, Jesus é o ponto convergente, é toda a revelação de que nós necessitamos, toda a revelação de Deus de que nós necessitamos para sermos vencedores a cada dia na nossa batalha. Então, esta é a primeira peça, o cinto da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma segunda peça é a couraça da justiça. E a couraça, ela é colocada na altura do coração. Isto para poder ilustrar que nós precisamos de proteção com relação ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso sentimento, e muitas vezes o inimigo, ele nos acusa e ele vai atingir exatamente o nosso pensamento, a nossa alma, os nossos sentimentos em dias difíceis, em dias de batalhas. E esta acusação dele geralmente é para poder dizer que você não é suficiente para Deus, para dizer que você está distante de Deus, para dizer que você, por ser pecador, está desqualificado para a batalha. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa justiça, mas a justiça do Senhor. Nós vestimos a couraça da justiça que está em Cristo Jesus. João, escrevendo à igreja também, ele diz, exatamente nesse contexto de tratarmos com o pecado, de termos comunhão com o Senhor, de sermos santificados, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós mostramos ao nosso inimigo a nossa couraça da justiça que está em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, ele fala sobre calçados na preparação do Evangelho da paz. Os sapatos dos guerreiros serviam, claro, para proteger os pés. E o Evangelho da paz é a boa notícia de que em Cristo nós restabelecemos a paz com Deus. E o Evangelho ele não é apenas para poder ser recebido, mas o Evangelho é a boa notícia que deve ser entregue, que deve ser divulgada, que deve ser pregada a outras pessoas. Mais uma vez, quero me referir ao Evangelho como, no seu sentido original, o Evangelion, que é a boa notícia. E quero dizer a você, quero lembrar a você que uma notícia não é notícia enquanto ela não for dada, enquanto ela não for comunicada, enquanto não for repartida às pessoas e de forma que essas pessoas possam verificar a sua veracidade. Então, calçar os pés com o Evangelho da paz significa tanto para si mesmo a paz de Cristo no seu coração, como também para levar este Evangelho a outras pessoas, porque isso constitui uma arma poderosa contra o nosso inimigo. A divulgação do Evangelho, a extensão do reino do Senhor na face desta terra. Em quarto lugar, fala sobre o escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das espadas, dos objetos lançados contra nós, das pequenas setas ou dardos. O texto diz, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a fé protege-nos dos ataques do inimigo. A fé nos ajuda a defender das dúvidas, das acusações e das tentações do inimigo. E devemos lembrar-nos que a maior fonte do nosso escudo da fé é a palavra de Deus, porque nela está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Em quinto lugar, Paulo fala sobre o capacete da salvação. O capacete é a proteção para a cabeça. E Jesus, ele salva, diz a palavra. Mas você não precisa saber apenas que Jesus salva, você precisa tomar posse dessa realidade. A sua mente, a sua cabeça precisa estar muito ligada a isso, você precisa estar convencido disso. João, escrevendo a sua carta à igreja, ele diz assim: essas coisas vos escrevi, a fim de que saibais que tendes a vida eterna em Cristo Jesus. A sua convicção pessoal é uma arma poderosa de que você é de Deus. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que Jesus não apenas quer nos salvar da condenação eterna, mas também da escravidão do pecado e nos colocar livres das acusações do nosso inimigo. E quando você sabe que você é nova criatura, você sabe que o maligno não pode tocar em você. E esta é uma arma poderosa contra ele em nossas batalhas. Em sexto e último lugar, Paulo fala sobre a espada do Espírito, e ele diz que é a palavra de Deus. A espada não é uma arma de defesa, a espada é uma arma de ataque, e a palavra, ela fere o inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ele usa a palavra do Senhor e ele derrotou o inimigo na tentação contra ele. O Espírito Santo, ele dá vida à palavra do Senhor e ele nos dá o poder para derrotarmos o inimigo através da sua palavra. Não a palavra material, você andar simplesmente com a Bíblia, ter a Bíblia aberta em algum texto, mas você ter essa palavra no seu coração, ter de forma convicta e você então poder usá-la em momentos de dificuldades, em momentos de guerra, de profunda guerra espiritual na sua vida. Ao estudarmos sobre a edificação da porta dos cavalos, nós devemos aplicar os princípios espirituais sobre a batalha espiritual, sobre a guerra espiritual. E nós precisamos entender que nós estamos envolvidos nesta guerra espiritual. E nós precisamos lembrar que a Bíblia fala sobre a natureza dessa guerra, que ela não é carnal, ela é espiritual. Precisamos nos lembrar que o nosso inimigo não são inimigos, os nossos inimigos não são inimigos carnais também, mas que eles são espirituais. E Paulo aqui fala quem são estes inimigos. E também precisamos nos lembrar que há indicação na palavra do Senhor de quais são as armas com as quais nós lutamos, com as quais nós enfrentamos essa batalha, esta guerra. E então a batalha espiritual na qual nós estamos engajados é muito mais ampla do que se pode imaginar. Ela deve ser estudada nos precisos termos da palavra do Senhor. E nós precisamos, com isso, de tempo, precisamos nos dedicar a este assunto, precisamos abrir o nosso coração e nos oferecer ao Senhor, dizendo: Senhor, aqui eu estou, quero ser um soldado valente do Senhor. Hoje trouxemos até você, em linhas gerais, é claro, aqui o conhecimento da necessidade que nós temos de edificar esta área da nossa vida. A necessidade que nós temos de nos fortalecer e nos apresentar diante de Deus para esta guerra. E antes de orar, eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a que se interesse por este assunto. Quero desafiar você a que engrosse essa fileira dos valentes do Senhor. Lembrando aquilo que a palavra do Senhor diz, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E também lembrando que somos mais do que vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua graça. Exaltamos ao Senhor por esta oportunidade que temos de, ao abrir a tua palavra, estudarmos, glorificarmos ao Senhor, nos prepararmos para esta batalha. E nós nos oferecemos, Pai, e pedimos que nós tenhamos a consciência de que somos vencedores e possamos a cada dia, Senhor, caminharmos com o Senhor, de acordo com a tua palavra, Senhor, usando, ó Deus, as armas espirituais nesta guerra. Obrigado, Pai, pela nossa vitória, obrigado, Senhor, por todas as promessas do Senhor e obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.